Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A primeira aula não foi uma aula confortável. Ela não foi feita para te dar resposta rápida. Ela foi feita para te fazer pensar. E quando uma pessoa começa a pensar de verdade sobre o próprio negócio, ela começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas, coisas que estavam ali o tempo todo, mas que não eram questionadas. E talvez tenha sido isso que aconteceu com você. Como se estivesse fora do lugar, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. E isso acontece porque pela primeira vez você começou a olhar não só o que você faz, mas a olhar o que está por trás do que você faz. E isso muda tudo. Se você assistiu a primeira aula com atenção, não só assistiu, mas realmente parou para pensar, então provavelmente você não saiu dessa aula igual entrou. Talvez você não tenha conseguido explicar exatamente o que mudou, mas alguma coisa começou a te incomodar. E esse incômodo é importante, porque ele geralmente aparece quando a gente começa a perceber, a gente começa a analisar, a observar melhor que existe algo funcionando fora do lugar. Mesmo quando por fora parece que está tudo normal. Talvez você tenha se reconhecido, talvez você tenha se reconhecido em algumas dessas situações. Talvez você tenha lembrado de momentos onde você vendeu bem, onde o movimento foi bom, o caixa girou, mas no final o resultado não acompanhou o seu esforço. E isso gera uma sensação difícil de explicar, porque pode ser até uma sensação de fracasso, porque não é falta de você trabalhar demais, se esforçar muito. Você se dedicou muito, e muitas vezes nem falta de cliente. Então, fica uma pergunta no ar. Se não é isso, o que é então? E é exatamente isso que a gente vai aprofundar hoje, porque enquanto isso não estiver claro, qualquer tentativa de crescer pode estar te levando na direção inadequada, mesmo quando pareça que você está avançando. Existe um tipo de problema que prende as pessoas por anos, e o mais perigoso é que ele não se apresenta como problema. Ele disfarça de funcionamento normal. Você abre o seu negócio, trabalha, vende, atende, resolve problemas, o dia passa rápido, a semana passa rápido, o mês então voa, o mês passa voando, e quando você olha para trás, você percebe que está sempre ocupado, mas não necessariamente evoluindo. Isso vai criando um desgaste silencioso, porque no começo você pensa, é só uma fase, isso vai passar, é só ajustar alguma coisa aqui, uma coisa ali, mês que vem melhora. Mas o tempo passa e o padrão continua. E aí vem a parte mais perigosa. Você começa a normalizar isso, achando que está tudo normal, começa a aceitar que trabalhar muito e não ver o lucro crescer faz parte do negócio, faz parte do jogo, só que não, mas não faz parte. Existe uma crença sustentando esse ciclo. A crença de que mais esforço resolve, trabalhar horas e horas a fio, se envolver demais no trabalho, tentar mais. Só que tem um ponto que quase ninguém percebe. Esforço não corrige a estrutura inadequada, ele só intensifica. Se a base está desalinhada, cada venda a mais não é avanço. É como se erguer um edifício alto sobre um alicerce inadequado. No começo sobe, cresce, dá a sensação de progresso, mas a base continua desalinhada. E quanto mais você constrói, mais peso você coloca em cima dessa estrutura onde não deveria.
Não é crescimento, é tensão acumulando, até aparecerem as rachaduras, instabilidade, pressão, risco. E aí você responde como? Trabalhando, trabalhando mais, acelerando, só que não resolve, porque não é falta de esforçar demais, é direção. Você corre mais rápido, mas na direção errada. E isso cria uma armadilha perigosa, porque quanto mais você se esforça, mais você acredita que está no caminho certo, mas o resultado não acompanha, o dinheiro não aparece, e vem frustração, dúvida, insegurança, quando, na verdade, o problema nunca foi você, foi o modelo de negócio que você está operando dentro do seu restaurante. O que está travando o seu lucro não está na superfície, está na estrutura que sustenta suas decisões. É o jeito que você define o preço, é o jeito que você enxerga o custo, é o jeito que você interpreta resultados. E principalmente é o fato de você não ter clareza total sobre esses números. Você sente, mas não mede. Você reage, mas não controla. Você decide, mas não prevê. E isso transforma o seu negócio em algo imprevisível, onde você trabalha muito, mas não consegue construir consistência. Imagina que você está tentando encher um balde. Você pega água, coloca mais água, volta, pega mais e se esforça mais, tenta mais rápido. Só que esse balde tem pequenos furos, furos que você não vê de imediato. No começo parece que está funcionando, mas depois de um tempo você percebe que ele nunca enche. Por quê? Pensa aqui comigo agora. Faz sentido colocar mais água nesse balde? Ou faz mais sentido fechar os furos ou até mesmo trocar esse balde por um outro novo? Porque enquanto esses furos existirem, não importa o quanto de água você coloque nesse balde, nunca vai ser o suficiente. Vamos aprofundar essa metáfora aqui do balde. Você continua colocando mais água. Agora me responde uma coisa. Existe esforço suficiente que resolva isso? Ou o problema nunca foi esforço? O problema sempre foi falta de estrutura para identificar e corrigir esses furos. E é exatamente isso que acontece com o lucro em muitos negócios. E diante dessa frustração, resolver do jeito mais rápido é o que parece mais óbvio. Mexendo no preço, porque parece lógico, né? Se eu aumentar, eu ganho mais. Se eu baixar, eu vendo mais. Só que isso é uma ilusão perigosa, porque o preço é a ponta do problema, a ponta do iceberg. Se a estrutura por trás desse preço não está adequada, qualquer ajuste vira um tiro no escuro. Você pode até tentar por um momento, mas não sustenta. E aí você entra num ciclo vicioso de tentativas e erros, que te desgasta, te confunde e não resolve. Depois de ver isso por anos, tantas vezes, em negócios diferentes, em contextos diferentes, durante vários anos em minha atuação dentro de cozinhas profissionais, eu percebi que não era um erro pontual, era um padrão. E padrões exigem solução estruturada, não improviso. E foi daí que nasceu o que eu chamo de o método da margem segura. Um modelo pensado para resolver o problema na raiz e não ficar ajustando somente o sintoma. A maioria dos negócios começa pelo lugar inadequado, começa olhando para fora, concorrência, mercado, percepção, e tenta se encaixar nisso. Mas o método da margem segura começa de dentro para fora, ele começa entendendo a estrutura real do negócio. Quanto custa operar, quanto precisa sobrar, qual é o ponto de equilíbrio,
E só depois disso o preço entra na equação. Isso muda completamente a lógica do negócio, porque agora você não está mais reagindo. Você está construindo o seu negócio da melhor maneira possível. Agora eu quero que você pare por um momento e seja completamente honesto consigo mesmo. Hoje, você tem clareza absoluta do quanto lucra por venda? Não uma ideia, não somente uma estimativa, clareza. Clareza real. Você sabe exatamente o que entra, o que sai, o que sobra? Ou você está operando na base da esperança de que no final vai dar certo, dar sorte? Porque existe uma diferença muito grande entre faturar e lucrar. E quem não domina isso pode passar anos trabalhando sem nunca construir resultado de verdade. Agora, deixa eu te perguntar algo importante. Você está operando com clareza ou com esperança, acreditando que é sorte? Você sabe exatamente o que está acontecendo no seu negócio? Ou você está confiando que no final vai dar tudo certo? Porque quem opera com esperança depende da sorte. Quem opera com estrutura constrói resultado com consistência. Se você chegou até aqui, você já percebeu que não é sobre trabalhar mais, é sobre estruturar melhor. E isso muda tudo. A partir daqui, você para de depender de esforço e começa a construir com previsibilidade. Mas existe um ponto decisivo. Entender não é o suficiente, porque o que separa quem cresce de quem continua travado é a capacidade de transformar isso em uma operação real. E é exatamente isso que acontece na aula 3. Você vai ver o sistema da operação lucrativa. Como sair do improviso e começar a enxergar uma estrutura por trás de uma operação lucrativa. Sem achismo, sem tentativas e erros constantes, sem depender da sorte. E aqui está o ponto estratégico. Quem chega até aqui já entendeu o jogo, mas quem executa muda o resultado completamente. Na aula 3, você não vai receber um passo a passo, mas vai enxergar com clareza o que hoje está invisível na sua operação. Você vai entender o porquê das decisões certas, mas o como é o que separa quem só aprende de quem realmente constrói resultado. E isso é um próximo nível. Então, entra na aula 3 com uma intenção clara. Não é assistir, é identificar. É identificar onde você está hoje e o quanto isso precisa evoluir. Porque depois dessa aula, você não volta mais para o mesmo nível de consciência do seu negócio. O sistema da operação lucrativa. Te vejo lá.